O reino vegetal é esse mundo enorme e silencioso que abarca desde seres microscópicos até às grandes árvores de 100 metros de altura e mais de 2.000 toneladas de peso. Se as plantas desaparecessem do planeta, os animais e toda a humanidade morreriam de fome em pouco tempo, já que todos se alimentam de plantas ou outros animais que comeram plantas. A clorofila é a substância que lhes dá a cor verde e é responsável pela fotossíntese, graças à qual as plantas produzem o tecido orgânico que alimenta o planeta. As plantas utilizam a luz solar para a formação dos seus tecidos e para romper a molécula de água, absorvendo o anidrido carbónico do ar e libertando para a atmosfera o oxigênio que respiramos. Os vegetais do planeta libertam para a atmosfera, no mínimo, 10.000 toneladas de oxigênio por segundo. As primeiras plantas. O mar é um meio muito estável, onde apareceram os primeiros organismos vivos. Estes alimentavam-se da matéria orgânica existente na água, até que centenas de milhões de anos depois, o alimento começou a escassear. Então, alguns deles começaram a utilizar a energia do Sol para fabricar compostos orgânicos. Estes primeiros vegetais eram umas algas unicelulares, tão simples que se reproduziam simplesmente dividindo-se em duas. A partir deste grupo primitivo, foram-se diversificando numa multiplicidade de formas. Alguns destes organismos unicelulares ainda existem isolados, outros vivem em colónias, mas também existem algas pluricelulares. As células destas algas são todas iguais e não formam tecidos diferentes. A água transporta o alimento que chega a todas as células. Desde que existe vida na Terra, 75% da sua área ficou confinada às águas e toda a terra firme era um deserto sem vida. Algumas algas viviam na costa, onde existia mais luz e mais dióxido de carbono. Hoje em dia há muitas espécies de algas que vivem nos mares quentes, como as algas vermelhas, que deram o nome ao Mar Vermelho. Nas águas temperadas e frias, vivem grandes algas escuras, que podem chegar a ter 100 metros de envergadura. O grupo mais quente e diversificado é constituído pelas algas verdes, que vivem nas águas superficiais, tanto doces como marinhas. A partir das algas desenvolveram-se as plantas terrestres superiores, há 500 milhões de anos. A passagem para a Terra. Para que as plantas pudessem viver no meio terrestre, necessitavam de desenvolver uma série de dispositivos para distribuir o alimento a toda a planta e também para transportar as suas células sexuais. Além disso, necessitavam de um suporte que as mantivesse erguidas. Isto fez com que se produzisse uma clara diferenciação entre os órgãos e, com o tempo, surgiram a raiz, o caule e as folhas. Pouco a pouco, as plantas foram se tornando independentes da água para a sua reprodução e desenvolveram mecanismos para evitar a dessecação. A migração para a terra firme das formas de vida que estavam adaptadas às condições dos mares representou a maior vitória conseguida pela vida sobre o mundo inanimado. O musgo é uma das plantas mais primitivas. Continua a necessitar do suporte externo contínuo de água para realizar as suas atividades vitais. As suas células sexuais têm um tamanho muito reduzido e são nadadoras. Por isso, necessitam das zonas úmidas para se reproduzirem. Os fetos apresentam uma maior complexidade.
têm já a estrutura das plantas terrestres e, na era primária, colonizaram por completo a terra firme. O seu sistema vascular permite-lhes transportar os sais minerais e a água do solo até às folhas, onde se realiza a fotossíntese. Os fetos têm tecidos de suporte que mantêm a planta erguida e as suas células têm uma parede de celulose que as torna mais rígidas. Há 370 milhões de anos, ocupavam toda a terra firme do planeta e mediam entre 10 e 15 metros de altura. Os seus restos contribuíram para a formação dos jazigos de carvão e de petróleo que hoje utilizamos como combustíveis. Os fetos, tal como todas as plantas primitivas, têm um sistema de reprodução complexo, em que intervêm ciclos sexuais e assexuais. Os fetos produzem esporos na parte inferior das suas folhas. A produção e libertação destes esporos pode variar segundo as espécies. Algumas espécies formam cápsulas a partir das quais catapultam os esporos. Quando o tempo está seco, o vento arrasta os esporos. Quando o tempo está úmido, os esporos caem no solo, formando uma planta completamente diferente, que se encarregará de produzir as células sexuais masculinas e femininas. Após a fecundação, surgirá uma nova planta, que pouco a pouco irá crescendo e se converterá num belo feto. As sementes. As plantas que têm sementes, as chamadas espermatófitas, constituem mais um passo na complexidade dos vegetais. A este grupo pertencem as coníferas, como os pinheiros ou os abetos. Nelas, as células sexuais não necessitam de água para entrar em contacto e criam sementes que, uma vez na terra, germinam e dão lugar a uma nova planta da mesma espécie, num processo que dura vários anos. Hoje em dia, aproximadamente 1/3 das florestas da Terra é composto por este tipo de plantas. A este grupo pertence o ser vivo maior do nosso planeta, a sequoia, que pode ultrapassar os 100 metros de altura. A evolução dos vegetais culminou com as plantas que dão flores. As flores são o órgão reprodutor das plantas superiores. Os insetos sentem-se atraídos por elas, transportam o pólen. As flores, uma vez fecundadas, podem desenvolver uma película carnuda à volta da semente. São os frutos. Muitos animais comem esses frutos e as sementes acabam de novo no solo. Para que se produza a fecundação, as flores necessitam da ajuda dos insetos e, por isso, muitas vezes têm cores muito atrativas. Pela sua cor e cheiro, as flores atraem os insetos e estes transportam o pólen dos órgãos masculinos até aos femininos, onde se dá a fecundação. No grupo das plantas que dão flores, também se incluem algumas árvores, como a magnólia. Algumas flores, como as orquídeas, desenvolveram complexos sistemas para atrair os insetos e garantir a fecundação. Outras plantas continuam dependentes do vento para a polinização, como é o caso do trigo, da cevada ou das ervas que povoam as savanas africanas. As plantas que dão flores pertencem ao grupo vegetal mais diversificado e evoluído que existe. Estenderam-se a todo o planeta. Sobrevivem mesmo nos adversos climas desérticos, demonstrando a sua pouca dependência da água, da qual saíram há muitos milhões de anos.